Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, no governo e no amor de Cristo. Bom dia. Também bom dia a quem nos acompanha em casa. Nós ontem celebramos São Pedro e São Paulo. Como sabemos, o mês de junho, que termina hoje, é o mês dos santos populares, na nossa cultura, na nossa maneira de pensar em Portugal. Santo António 13, São João 24 e 29, São Pedro e São Paulo. Os três santos populares. Um mês importante para nós. E hoje terminamos o mês com os primeiros mártires de Roma. E uma grande catástrofe. Deus tem sempre a forma de mudar a história, mesmo apesar da maldade dos homens. E foi muita maldade contra os primeiros cristãos. E a Igreja hoje venera-os por tudo aquilo que sofreram, pelo testemunho que nos deram e que nos deram ao longo da história. E vamos lembrar nesta Eucaristia Arminda Santos e Edilson Wagner. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que consagraste pelo sangue dos mártires os grandiosos princípios da Igreja de Roma, fazei que a sua coragem no combate nos alcance uma força invencível e a alegria da vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus está por nós, quem estará contra nós? Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou à morte por todos nós, como não havia de nos dar com ele todas as coisas? Quem acusará os eleitos de Deus, se Deus os justifica, e quem os condenará? Se Cristo Jesus morreu e mais ainda ressuscitou, e está à direita de Deus e intercede por nós, quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo e a espada. Assim está escrito: por tua causa somos sujeitos à morte do dia inteiro. Somos tomados como ovelhas para o matador, mas em tudo isto somos vencedores, graças àquele que nos amou. Na verdade, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que se manifestou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão invocando o meu nome e dirão: eu sou o Messias, e enganarão muita gente. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Prestai atenção e não vos alarmeis, pois estas coisas têm de acontecer, mas ainda não será o fim. Porque há de erguer-se povo contra povo e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em diversos lugares. Tudo isto será apenas o começo das dores. Nesse tempo, entregar-vos-ão à tortura e à morte, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Então, muitos vão sucumbir, e mutuamente se hão de trair e odiar. Surgirão falsos profetas em grande número, enganarão muita gente. De tal modo aumentará a maldade, que a caridade de muitos resfriará. Mas aquele que preservar até ao fim será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu disse há pouco, nós neste último dia de junho, dia 30 de junho, depois de celebrarmos ontem a festa de São Pedro e São Paulo, celebramos hoje os chamados proto-mártires de Roma, os primeiros mártires de Roma. Na primeira perseguição contra a Igreja, desencadeada pelo Imperador Nero, e a causa toda por razões políticas. Quem for a Roma hoje, ainda há as ruínas da antiga cidade, deitaram fogo à cidade de Roma, e como os cristãos vinham a aumentar, foram eles os culpados, foram eles os acusados. Em todos os momentos da história, quando há um conflito político, quando há um conflito, todos os momentos da história, quando há um conflito, houve um conflito, quando querem impor qualquer ideia, os cristãos, sobretudo os católicos, são os primeiros a ser acusados. E começou logo, no ano 64. Foi uma mortandade terrível, e eram mortos no Coliseu de Roma, onde o Papa vai sempre fazer a Via Sacra na Sexta-feira Santa, por memória a estes primeiros mártires. Mas nós, como cristãos, temos que saber isto. Sempre ao longo da história, quando há conflitos ideológicos, que é o que está acontecendo no nosso tempo atual, os católicos são sempre atacados. E sempre. Porque nós olhamos para Deus. O nosso ideal é Deus. Nós caminhamos para o transcendente. Nós buscamos a eternidade. Os nossos políticos são importantes, e eu poderia dar muitos exemplos: Napoleão, em França, o Hitler, agora mais sempre, em todos os momentos da história, os católicos são perseguidos. E começou logo no início. E no ano 64, porque deitaram o fogo à cidade de Roma, quem foi acusado foram os cristãos, e nós sabemos deste acontecimento por um escritor chamado Tácito, pagão, não era sequer cristão, católico, porque nós sabemos que os evangélicos só existem há 500 anos, e tudo começou a partir de Lutero, do Henrique VIII, foi aí, por razões mirabolantes. Portanto, antes havia heresias que se foram combatendo, ideias erradas. Nós hoje vivemos em puro arianismo, uma heresia terrível ao longo da história. Os nossos políticos dizem todos que são agnósticos, que não sabem se há Deus, se não há Deus, mas o agnosticismo
já foi combatido no ano 166, quando foi eleito o Papa Evaristo, que se chamava Evaristo, e no ano 166 já combateu o agnosticismo. E portanto, era no Coliseu, em Roma, que hoje são as ruínas, e um resto de ruínas, e por acaso foi a própria Igreja que não deixou destruir aquele Coliseu, porque durante uma certa época não havia pedras para a construção. Por exemplo, aqui em Kingston, nós temos aqui uma pedreira, temos aqui a parte de baixo da propriedade da igreja, era tudo pedreiras onde tiravam pedra para construir a cidade. E era assim, em Roma, durante uma certa época medieval, não tinham pedras e iam roubar as pedras ao Coliseu. E foi a própria igreja, gente católica, que fez com que o Coliseu fosse guardado, e temo-lo hoje, onde foram martirizados tantos cristãos, temo-lo hoje porque tentou-se preservar a memória dos mártires. E graças a Deus é um monumento de Roma que testemunha este sacrifício muito grande dos primeiros cristãos. Há um Papa, o quarto Papa, São Clemente, que escreveu uma carta aos cristãos da cidade de Corinto, e nessa carta, portanto, nós sabemos que o Papa São Pedro foi no ano 32, quando Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra colocarei a minha igreja. Foi Papa do ano 32 a 107. Portanto, São Pedro também faz parte destes primeiros mártires, mas pela sua importância é celebrado à parte, porque o edito, o documento de Nero é de 64, para capturar e dizimar todos os cristãos. E eram martirizados como exemplo em público, com feras, com leões, com leopardos, e era um espetáculo público. Portanto, São Pedro foi Papa de 32 a 67, Santo Linus de 67 a 76, Santo Anacleto de 76 a 88 e São Clemente I de 88 a 97. Todos estes papas foram papas, e ainda São João Evangelista vivo, que ele só morreu no ano, só partiu para o céu 102, 103, porque ele foi o apóstolo que conheceu Jesus mais novo, 15, 16 anos, e foi o que morreu com mais idade, 93, 94 anos, portanto, uma bonita idade. E São João Evangelista nunca foi Papa. Nunca era respeitado pela comunidade, mas nunca foi Papa. E esse São Clemente escreveu aos de Corinto a narrar estes acontecimentos dos primeiros cristãos, e dizia assim: sendo vítimas de fanatismo iníquo, deram-nos um magnífico exemplo de fidelidade. Deixemos os exemplos dos antigos e falemos dos nossos atletas mais recentes. Apresentemos os exemplos generosos do nosso tempo, vítimas do fanatismo e da inveja. Os que eram os maiores e mais santas colunas da Igreja sofreram perseguição e tiveram de combater até à morte. Ponhamos diante dos nossos olhos os bons apóstolos. Por causa de um fanatismo iníquo, Pedro teve de suportar duros tormentos, não uma ou duas vezes, mas muitas, e depois de sofrer o martírio, passou para o lugar que lhe era devido na glória. O mesmo fanatismo e rivalidade deu a Paulo ocasião para alcançar o prémio de paciência. 7 vezes lançado na prisão, exilado e apedrejado, tornou-se pregoeiro da palavra no Oriente e no Ocidente e conseguiu uma extraordinária fama com a sua fé. Depois de ensinar ao mundo inteiro o caminho da justiça e de chegar até aos confins do Ocidente, sofreu o martírio que lhe infligiram as autoridades e partiu deste mundo para o lugar santo, deixando-nos um exemplo perfeito de paciência. A estes homens
mestres de vida santa, juntou-se uma grande multidão de eleitos que, vítimas do ódio iníquo, sofreram muitos suplícios e tormentos e assim se converteram para nós num magnífico exemplo de fidelidade. Vítimas do mesmo ódio, sofreram perseguição muitas mulheres, como Denaides, Dirces, que, suportando graves e horríveis suplícios, correram até ao fim a árdua carreira da fé e, sendo fracas de corpo, receberam um nobre prémio do triunfo. O fanatismo dos perseguidores separou esposas dos maridos, alterando o que disse nosso pai Adão: é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O fanatismo e a rivalidade destruíram grandes cidades, fizeram desaparecer numerosas povoações. Escrevo-vos isto, caríssimos, não só para vos recordar os deveres que tendes, mas também para nos incitarmos a nós próprios, encontrando-nos na mesma arena e combatemos o mesmo combate. Deixemos, portanto, as preocupações inúteis e vãs. Voltemos para a norma gloriosa e venerável da nossa tradição, para compreendermos o que é belo, o que é bom, o que é agradável ao nosso Criador. Fixemos atentamente o nosso olhar no sangue de Cristo e reconheçamos que é precioso perante Deus e o seu sangue, que, tendo sido derramado pela nossa salvação, alcançou para o mundo inteiro a graça da conversão. Estas palavras de São Clemente, Papa, portanto, o quarto Papa, que escreveu aos cristãos da cidade de Corinto. Corinto era uma cidade, tinha um grande porto de mar, onde chegava, e foi das primeiras cidades, e penso que foi em Corinto que os cristãos receberam o nome de cristãos pela primeira vez. Escreveu esta carta, estando em Roma, escreveu a carta, a dar testemunho, porque ele presenciou tudo isto. São Clemente viveu todos estes acontecimentos. Mas ele pode falar para o nosso tempo, para todos os tempos. Muitos católicos, nós não sabemos para onde é que vai a história, e o Santo Padre, o Papa Francisco, convocou a Igreja para uma reflexão, mesmo sobre a família, mas nós não sabemos para onde isto vai. Nós não sabemos o que é que vai acontecer. É o Espírito Santo, temos que confiar no Espírito Santo. Eu não escondo, eu não digo uma palavra do Pedro. Para mim, Papa é o Pedro atual. Portanto, eu respeito. Contudo, nós na nossa igreja há alguns cristãos chamados progressistas, muito entusiasmados com certas coisas, e temos outros cristãos mais renitentes. Agora, temos que olhar para Pedro como Pedro. E quando se houver alguma coisa que nos prove que não é Pedro, que pode o mundo, com as suas artimanhas, até colocar no lugar de Pedro um falso Pedro. Nós no futuro podemos contar com isso. Pode o mundo colocar, por pressões disto e daquilo. O próprio Napoleão invadiu o Vaticano. E é da altura que aquela guarda suíça lá está a guardar o Papa. Foi o único na história que se atreveu a invadir o Vaticano. E nós, no tempo que corre, nós portugueses, até somos os mais velhos, somos capazes de compreender isto. Nós, quando éramos crianças, na década de 70, o fascismo proibia de falar. Não se podia dizer nada. Eu conheci sacerdotes que eram diretores dos jornais, que chegavam à sexta-feira e tinham o jornal todo cortado. A PIDE cortava tudo. E depois nós crescemos numa ânsia de falar, dizer a nossa opinião, expressar as nossas ideias. Agora nós recebemos, por exemplo, um pouco pelo mundo todo, incluindo Portugal, uma vontade de mandar calar, que é assustador, que não se entende, e são sobretudo jovens. E como é que fizeram isto? Foram para as escolas e para as universidades.
E nas escolas e universidades, por exemplo, ocuparam esta gente que está agora nos poderes por aí, que é gente resultado do maio de 68, ocuparam as universidades, sobretudo os cursos que se podem modificar a verdade. Os cursos de História. O que se diz da nossa história. O que eles dizem da nossa história. Os cursos de Sociologia. O curso de Direito, que esta polémica que está agora aqui nos Estados Unidos, que os cristãos têm que ver, é uma polémica de direito, e eu acho que intelectualmente haver alguém que ponha em causa a discussão do direito constitucional, porque há coisas que é preciso definir, porque senão hoje, se não se definem princípios do direito, para onde é que nós vamos? Ficamos à mercê de Nero, e sobretudo os Neros novos que vão surgindo. Nós temos que definir intelectualmente os nossos princípios. E nós deixamos ocupar as universidades, as escolas. A maioria não sabe sequer o que os filhos aprendem. A maioria, e alguns já têm 40 anos, os filhos, 40 e 50 anos, foram formados em escolas com princípios muito questionáveis. E ninguém fala nisto. A família delegou completamente e delegou a pessoas que não mereciam a delegação. E por isso, se nós admiramos os nossos jovens, não vêm à igreja, não. Pois não. Porque houve uma formação e com mentiras. E em Portugal, nós temos aquela grande instituição chamada Universidade de Coimbra, que foi um garante de saber, um garante dos valores, de um momento para o outro. De um momento é sufocada. Hoje mete medo. E vamos ver até quando é que a Universidade de Coimbra não se é liberta de muitas ideias. Ideias que lá estão. Nós temos que parar e, sobretudo, pensar que os Neros estão por aí. E o Nero não morreu em Roma. Eles estão aí. Esta vontade de mandar calar. E agora esta questão que é um disparate. Pôr em causa. Para já não sabem o que estão a discutir. E não sabem o que estão a defender. Mas a pôr em causa o direito constitucional e nós deixarmos ferir os princípios que orientam a sociedade, isso é que é mais complicado. E nós cristãos não andemos para aí a chorar que os nossos jovens não querem saber da igreja. Nós temos culpa desde há muitos anos. Temos todos muitas culpas. Deixámos formar. Hoje não se pode dizer nada. Nós em Portugal, que fomos andando, até porque tivemos aquela história de proibirem. Eu lembro de muitos sacerdotes aflitos, não sabiam o que haviam de fazer dos jornais, de um momento para outro poder falar. Agora vem esta geração dos novos Neros a mandar calar por isto, a mandar calar por aquilo, inclusive dentro das nossas famílias, dentro da própria igreja. A mim já esta questão, por exemplo, das escolas, eu falei aqui das escolas e falei do aspecto histórico, e sobretudo nós, que também fomos colónias, e dizer que isto não é uma questão da Igreja Católica, porque nós não fizemos isto. E se nós portugueses nos calarmos, estamos a ofender todos os nossos antepassados. Nós não fizemos isto. Isto foi uma questão, uma opção que tomaram, que fizeram, bem ou mal, da sua época, mas nós não fizemos. Nós, portugueses e espanhóis, tivemos colónias, e os padres espanhóis são da minha opinião, tenho ouvido muitos, nós não fizemos isto. Mas uma modificação da própria história, uma modificação o valorizar determinadas coisas,
certos aspectos, em nome da ciência. Em nome da ciência não tem ciência nenhuma, mas tem objetivos por trás. E nós, católicos, colaborarmos com isto. Hoje, no dia dos proto-mártires, nós devemos refletir muito. Olhai que nós, católicos, temos muita culpa. E muita gente, nas últimas décadas, desde a década de 80, 90, sobretudo a partir da década de 90, fascinados por um progresso, por um progresso falso, porque eles não querem um progresso nenhum. Eles não têm interesse nenhum em progresso nenhum. Nós temos muita culpa e não vale a pena fugir. Não vale a pena fugir. Os Neros estão por aí. Os novos Neros estão por aí. E estão a começar por me mandar calar, mas não vão terminar por me mandar calar. Eles vão mais além do que mandar calar. Todos começaram por me mandar calar. E nós, cristãos, temos que saber disto. Que hoje os primeiros mártires de Roma foram aqueles que tanto sofreram. Quantos cristãos não viraram as costas a estes irmãos? Quantos cristãos não estavam a bater palmas no Coliseu a ver os leões a devorar os outros irmãos? Quantos irmãos não renegaram a sua fé em nome da obediência a princípios? Quantos? Não foi só santos. A história da Igreja não é feita só de santos. Também há o resto. E no nosso tempo, também há o resto. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, na solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas pelas necessidades de todo o mundo, dizendo, cheios de esperança: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, fundada sob Pedro, para que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo, a força de Deus que conduz à salvação, oremos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelo nosso Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja, oremos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos bispos e presbíteros mais idosos e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê força, oremos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Por todos os que, exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Cristo, para que Ele nos livre de todo o mal, oremos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos perseguidos por causa da fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade, oremos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pela nossa comunidade paroquial, para que viva na paz e na concórdia e bendiga a Deus que está nos céus, oremos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, trabalho do homem e da videira, que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebe, ó Senhor, dos teus mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e toda a salvação da Igreja. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela admirável permuta de dons neste sacrifício, nos fazeis participar na comunhão convosco, o único e sumo bem. Concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, quiseste reconduzir à unidade do vosso povo os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida à imagem da Santíssima Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para o louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o Rei em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viverão na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias,
para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e serei salva.
Oremos. Senhor nosso Deus, que consagraste pelo sangue dos mártires os grandiosos princípios da Igreja de Roma, fazei que a sua coragem no combate nos alcance uma força invencível e a alegria da vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos continuar com a adoração do Santíssimo Sacramento e neste dia dos proto-mártires de Roma, os primeiros mártires de Roma, que nos dê força e sobretudo nós cristãos que atravessamos um tempo muito controverso em todo o Ocidente, mas que a nossa voz não se cale pela verdade, como não se calou pela verdade destes mártires, que não falou a sua voz, mas falou o seu sangue, o seu sacrifício, o seu amor a Cristo, foi o que acabou por falar. E nós vivemos num tempo em que precisamos de nos olhar para a força destes cristãos que nos inspiraram. Meu Deus, eu creio, eu adoro e espero e amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, eu adoro e espero e amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, eu adoro e espero e amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Eu vos amo, ó meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente amável e bom, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo o meu próximo como a mim mesmo e perdoo as ofensas recebidas. Senhor, fazei que eu vos ame sempre mais. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro